Hoje, nós vamos fazer um react aqui do Fernando Haddad, tá? Ele fez uma entrevista aqui no Inteligência Limitada, falando sobre a questão do imposto de herança no Brasil, ITCD. Roda a vinheta. Vamos explicar aqui o imposto da herança, o imposto do inventário. Alguns dizem imposto da morte. O que é o imposto da herança? Imposto da herança, imposto sobre transação, causa mortes ou doações, é o imposto em percentual do total do inventário, tá? Que é pago no prazo aí de em torno de 120 dias da morte da pessoa, no momento aí de se realizar o inventário. Imposto que precisa ser pago. Se o inventário não for feito 120 dias depois da morte, aí você tem aí uma série de multas, responsabilidades, etc. Tá? No Brasil, o imposto chega a 8%. No máximo, o alíquota máxima é 8%, e é cobrada por estados. Estado a estado fixa o seu. Aqui em São Paulo é 4%, em outros estados é um valor maior. Certo? O imposto de herança. E normalmente, você tem a legislação do ITCD é assim, uma legislação relativamente simples e que você tem muito poucas isenções, tá? Muito poucas isenções, muito poucas limitações, tá? É, e ele é cobrado assim de uma forma muito regressiva, tá? O céu tá caindo aos pedaços da sua mãe, e o apartamento lá dos confins da periferia, na região cheia do PCC, vai pagar o mesmo imposto de um apartamento, de um sujeito que tem uma Lamborghini, 10 shopping centers e mora na Oscar Freire, no melhor endereço da sua cidade. Tá? Você tem muito poucas exceções aí, isenções, né, nesse sentido. 4% de praticamente tudo. Tá? Tem uma exceção ou outra, mas 4% de praticamente tudo, não importa se você é rico ou se você é pobre. Tá? Ou 8%, sei lá, no estado da Bahia, né? 8% para todo mundo, certo? Uh, então, na forma que o ITCD é cobrado no Brasil, ele, assim, ele tem uma característica de justiça fiscal muito grande. Tá? Justamente por quê? Porque ele é muito simples, muito direto e cobrado independentemente do patrimônio da família. Tá? Não tem relação entre a capacidade financeira da família e o imposto. O imposto vai ser cobrado do mesmo jeito, independente da situação financeira do falecido. Certo? E, além disso, você tem as situações em que a casa do sujeito, não a casa primária do sujeito, ela é tributada, e raras exceções ela não é. E aí você tem a situação na qual a casa inicial da pessoa é, teve uma valorização muito grande, que é o que tem acontecido no Brasil, né? E aí o valor do imóvel ser, ser muito alto em comparação com a real situação financeira daquela pessoa, da liquidez daquela pessoa. Uma casa na Coab aqui pode chegar a 250 mil facilmente. Aí você olha quem mora lá, qual é a renda das pessoas que moram lá, você não consegue pagar 4% daquilo, certo? Em outros países isso é feito de forma diferente, mas no Brasil é essa situação. E aí existe toda uma discussão do quê? Do aumento desse percentual, né, que hoje chega, dependendo do estado, no máximo 8%, em São Paulo é 4%, por uma questão de justiça fiscal. Mas como é que você vai fazer isso se o percentual considera muito pouco a situação das famílias, a situação financeira das famílias? Você tem aqui seu imposto fixo, 4% do patrimônio do falecido. Pensa assim,
o sujeito, seja na periferia ou no melhor bairro de São Paulo, vai pagar 4%. Tá? Que você vai, como é que nós vamos, o que é o, aí você diz, por causa de injustiça fiscal vai aumentar para 10, 12, 15%, que é o que fazem porque eles fazem outros, porque eles dizem, em outros países é assim, no Chile é assim, tá? Mas esses outros países têm outro tipo de tributação, não é uma tributação tão direta assim no patrimônio. Você tem isenções, você tem isenção do negócio da família, da casa primária, dos a isenção até determinado valor, tem toda uma escada. Aqui, você simplesmente quer aumentar o percentual sem aumentar, sem mudar a estrutura. Para quê? Simplesmente com função arrecadatória. Tá? Essas são as considerações iniciais. Vamos agora começar nosso react aqui ao, ao ao vídeo do nosso ministro aqui da Fazenda. Vamos lá. Eu acho assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Em matéria de alíquota, é o que a gente falou. A alíquota máxima é 8%. Isso é um valor baixo em termos internacionais. Só que ele é cobrado da pior forma possível. Por quê? Porque porque ele não existe progressividade, não existem isenções, as isenções são muito limitadas, não existe isenção para casa do falecido, tá? Essas não existem. Aí, qual é a ideia? É você simplesmente aumentar a alíquota. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma grande. Ninguém vai fazer inventário. Simplesmente todo mundo vai começar a vender casa sem registro, tá? Sem estar no registro de imóveis. Ok, continuando. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão. Tudo bem. Agora você vai efetivamente fazer isso ou você vai simplesmente tributar a senhora moradora lá de Paraisópolis que deixou o barraco de 100 mil reais? Você simplesmente vai aumentar a alíquota dela. No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não tem mérito nenhum. E se não tiver cuidado com isso, daqui a pouco, hoje, um único homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares. Tá, o problema é nós não vamos tributar o Jorge Paulo Lema, nós vamos tributar a senhora de Paraisópolis. Quer dizer, as reservas cambiais de um país como o Brasil. Então, está havendo, né? É uma falta de proporção nas coisas. Por quê? Porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você vai arrebenta a concorrência e ganha superlucros. Quando tem o Jeff Bezos, quando tem. Aí ele vai deixar 50 bilhões de dólares para cada filho, começa a ficar meio ridícula a coisa, entendeu? É porque no Brasil aqui a gente. Então o imposto sobre herança, só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem sobre altas fortunas, é uma coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Pô, um cara que não sabe o que é a vida, pô. O cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até para o herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Tá, agora ele vai falar outro problema, uma outra questão no Brasil, que é o imposto de renda no Brasil.
que temos uma situação atípica complicada. Hoje o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o rico. Sim. E isso está medido. Então nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente. Então, se a gente organizar isso. Tá. Qual é o problema aqui do imposto de renda no Brasil? Que você não, que o imposto no Brasil ele é escamoteado, ele é escondido no consumo, para você não, com a finalidade de você não ter que, das pessoas não perceberem. Se você, não vou me alongar muito nisso, mas só que o Brasil tem uma situação muito sui generis nas nossas finanças públicas, tá? Não falo exatamente de imposto, falo de finanças públicas. Porque imposto é o dinheiro que você tem que ter para pagar as finanças públicas. O mundo se divide em países com renda por habitante muito baixa, que reconhecem que não podem prestar bons serviços públicos e cobram taxas, tributações relativamente baixas. E, por vezes, usam essa taxação para atrair empresas multinacionais, certo? Aí eu tenho um amigo meu pegando e fala, não tem saúde pública lá, você tem que pagar, muita gente morre, serviço público é muito ruim, a renda por habitante é baixa. Você não consegue prestar, você não tem dinheiro para prestar um bom serviço. Né? O país tem que crescer, ter renda, aí na próxima geração, se o país crescer muito, aí você vai ter dinheiro para prestar serviço de qualidade. Esse é um tipo de perfil de finanças públicas. Tá? Países que taxam 10%, 20%, até 25% do PIB. E nós temos aí outros países que taxam mais que 25% do PIB, que são os grandes welfare states, Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos um pouco menos. Esses países, qual é a característica desses países? Eles têm renda por habitante muito alta, eles têm dinheiro para equacionar essas demandas de educação, saúde, infraestrutura, etc. Eles têm dinheiro para isso, eles conseguem, mas e eles tributam mais na renda. E você percebe o imposto de renda. Tá? Se você estiver na Alemanha, você vai pagar assim. Não tem filho, meu amigo, você vai pagar 30%, 40% de imposto de renda. Você vai perceber, certo? Imposto de renda, você, por vezes, você não vai querer ser promovido de emprego. Olha só, bizarrice. Você vai na Alemanha, na Suécia, isso acontece. Você não vai querer virar gerente do seu cargo, do lugar onde você trabalha. Por quê? Porque a diferença de imposto de renda entre o seu salário e o salário do gerente, essa diferença vai ser engolida pelo imposto de renda. O imposto de renda domina a sua vida. São países que pagam 30%, 40% do PIB, 50% do PIB, tá? Noruega, Finlândia. Qual é o problema brasileiro? Nós somos um país de renda por habitante baixa, mas que o nosso perfil de gasto público, nossas finanças públicas, são de país de renda muito superior à nossa. Você tem um gasto público de Finlândia e um serviço público de Bangladesh. E você não tem nem a tributação de Bangladesh. Você tem imposto alto e você tem Brasil. E esse arranjo é resultante tanto do Estado Social da Constituição de 88, muitos desperdícios, muito patrimonialismo, em ter um gasto judiciário muito grande. Tá, isso aqui não é discussão de finanças públicas, mas a gente tem o que a gente tem gasto de Finlândia e resultado de Brasil.
certo? E isso, como é que as pessoas suportam essa situação? As pessoas suportam essa situação não percebendo o imposto de renda. Imagina você ser Brasil, você ter o serviço público Brasil, mas você ter um imposto de renda de 40, tomando 30, 40% do seu salário. Na Alemanha isso é normal. Tá? Meus amigos, eu tenho vários amigos aí, vários conhecidos meus na Alemanha, dizem isso é frequente, isso é normal. Tá? Mas pelo menos você tem a Alemanha, você tem 1 ano de licença maternidade. Aliás, tem mais de 1 ano de licença maternidade. Você tem, você tem educação, você tem saúde, tem infraestrutura, pelo menos. Universidade pública é gratuita para todo mundo. Não é só para a pública, é para todo mundo que quiser, nem tem vestibular. E aí você quer ter tributação de alta renda no serviço de baixa renda? É isso mesmo? É isso mesmo, seu Fernando Haddad? Tá, para finalizarmos, vou só terminar aqui o vídeo dele. Bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico. Essa que é a questão. Tá? Com isso, então, terminamos esse react, tá? E qualquer matéria aí sobre inventário, imposto de herança, etc., que você consulte o seu advogado de confiança. Muito obrigado.